Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Aqui estamos de novo, dando prosseguimento aqui aos nossos breves comentários sobre uma introdução à filosofia. Hoje nós vamos falar sobre Platão, discípulo de Sócrates. Platão estava presente no julgamento de Sócrates e ficou horrorizado com tudo aquilo, né? Platão, ele é considerado um dos principais filósofos aí da história. E por ser discípulo de Sócrates, né, tudo o que a gente conhece de Sócrates praticamente veio dele, né? A obra dele é uma obra muito vasta. Ele escreveu vários livros. A gente pode mencionar aí, por exemplo, o Fédon, o Fedro, República, o Banquete. São livros que ele trata sobre diversos assuntos, sobre política, sobre teoria do conhecimento, até mesmo sobre o amor. E toda a obra dele, né, os diversos diálogos que ele tem aí, ele introduz as ideias de Sócrates, mas também as ideias dele, né, o que dá pra gente poder concluir que toda a obra dele, vista no conjunto, é tido como uma teoria, uma filosofia própria chamada de platonismo, para vocês terem ideia da tamanha importância que esse filósofo tem para a história. O platonismo, ele não só vai ser importante, né, como um determinante filosófico para a época em que ele vive, mas também para os filósofos que vieram depois dele. Tanto é que Platão, a sua filosofia influencia até hoje os nossos dias, né? Até principalmente, por exemplo, a gente pode ver que a Revolução Francesa, a gente tem um viés platônico aqui, né? Bom, como que era a ideia, né? A civilização na época de Platão? Platão é do mesmo tempo de Sócrates, então a polis era o principal centro da filosofia e não mais a cosmogonia também. Platão, ele segue o mesmo ritmo de Sócrates e ele também é contra essa ideia dos sofistas de prezarem pela oratória, pela retórica, e não prezarem pelo verdadeiro conhecimento, pela filosofia pura, mas simplesmente por um meio lógico, um artifício para se alcançar um objetivo, né? A filosofia é somente um meio, não um fim em si. Platão era totalmente contra essa ideia. Platão, ele tinha a concepção de que a filosofia, ela é uma virtude acima de tudo, e por isso ela deveria ser tratada como tal. A filosofia, ela tem que não ser um meio, mas um fim em si. Então, você cobrar pelo conhecimento, você usar a filosofia para atingir algo, isso na ideia de Platão era inaceitável. Aquilo que para os sofistas era a prática, né, da vida deles, para Platão isso não era concebível, era a ideia que não era muito concebível isso. Então ele pega e funda a academia. A academia é considerada a primeira escola de filosofia da história. Platão funda então a academia, onde os seus discípulos não só praticavam as técnicas de exercícios corporais, mas também os exercícios da mente, né? Exercícios filosóficos. Platão, ele vai resolver uma questão aí muito grande entre Heráclito e Parmênides, aqueles filósofos da natureza que nós comentamos em vídeos anteriores. Heráclito, que dizia que tudo está em movimento, né? Tudo é uma questão de transformação, e Parmênides, que dizia que o ser é imutável, o ser é e não pode não ser. A filosofia de Platão vai resolver esse grande dilema aí entre Heráclito e Parmênides, e de certa forma vai ser um novo viés da filosofia. Nós vamos comentar no próximo vídeo essa filosofia de Platão, como ele resolve esse conflito entre Heráclito e Parmênides, e também a essência, né? Aquilo que é o essencial da filosofia platônica, que tanto influencia nos seus dias, influenciou na história, ao longo da história da humanidade, e continua influenciando também em nossos dias. Beleza? Então, pessoal, um abraço, tudo de bom, valeu!